2023 foi marcado pelo início da guerra entre Israel e o Hamas, além de ser um novo capítulo na ofensiva da Rússia contra a Ucrânia. Para saber mais sobre expectativas para 2024, as perspectivas das guerras, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da FMU, Manuel Furriela. Seja bem-vindo, Manuel. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Professor, conta pra gente primeiramente sobre a guerra entre Israel e o Hamas. Queria que você contasse como que está o atual cenário do conflito. Bom, nós tivemos uma evolução em termos de acordo, de conversas entre Israel e o Hamas, algo improvável no início do conflito, já que, como bem a gente sabe, começou com um grande ataque terrorista organizado pelo Hamas. Um ataque terrorista de altas dimensões e muito desafiador, já que tanto houve o incurso em território israelense de integrantes do Hamas, como até mesmo uma operação realmente muito ousada, o sequestro de mais de 200 cidadãos israelenses sendo levados para território da faixa de Gaza, território controlado pelo Hamas. Então, assim, uma grande operação. A partir dali, houve a reação, que aliás o direito internacional assegura a Israel, a resposta, a reação, e também uma grande articulação de desmobilização do Hamas. Então, naquele momento, obviamente, não havia espaço para algum tipo de conversa. Mas a partir do momento que Israel se organizou em numa grande intervenção no território da faixa de Gaza e começou a controlar melhor o território, aí sim vieram essas conversas, vieram essas negociações que, mesmo não tendo sido da forma como a gente esperava, por um encaminhamento de pacificação efetivo, não só no momento presente, mas sim construindo isso para que no futuro, pelo menos a maior parte dos problemas em relação ao conflito entre israelenses e palestinos se resolvesse. Isso não veio, mas pelo menos o início de uma conversação que permitiu com que recursos chegassem à faixa de Gaza, alimentos, medicamentos, tudo que é necessário para uma subsistência mínima da população civil na faixa de Gaza, como também algo muito importante, israelenses que estavam sendo mantidos, a partir do momento que foram sequestrados, estavam sendo mantidos em cativeiro, começassem a ser libertados. Então a gente teve essa evolução. No presente momento ainda não há um sinal de pacificação, mas eu aposto que em 2024 isso vai acabar acontecendo, já que Israel conseguiu avançar bastante nos seus objetivos militares, e é isso que faz com que você tenha perspectivas de resolução, essa satisfação que Israel tenha nessa resposta, que vai dar e também o controle propriamente ali da faixa de Gaza. Como eu acho que nos próximos meses há muita chance de se caminhar para isso, a partir do momento que haja esse controle, reféns todos sejam soltos, que você tenha ali pelo menos uma perspectiva de pacificação sobre este conflito, mas infelizmente não em relação ao conflito de base, que é propriamente a disputa entre Israel e palestinos. Professor, bom dia. De que forma a eleição norte-americana, a aproximação da eleição norte-americana influencia no conflito? Bom, primeiramente, tem dois aspectos aqui. O primeiro é de que, independentemente do resultado da eleição americana, a relação entre Israel e Estados Unidos é uma relação histórica, uma relação de estados que mudança de governos não interferem no principal. Qual é o principal? Essa importante aliança que os dois têm. Israel necessita do apoio da principal potência mundial, que são os Estados Unidos, e os Estados Unidos interessam-se em ter uma base propriamente instalada no Oriente Médio, que é uma região muito conflituosa, de estados muito diferentes. Quando a gente vê aqui do Brasil, acha que são povos iguais, não são. Então, é uma região onde tem muitos desafios de estabilização e onde os Estados Unidos têm muitos interesses geopolíticos, interesses por recursos naturais, o petróleo é o mais notório desses todos. E existe uma expressão que foi cunhada por militares americanos bem interessante sobre Israel, que ajuda a gente a entender quão importante é para os Estados Unidos. Israel seria um grande porta-aviões, segundo a expressão dos militares,
dos Estados Unidos no Oriente Médio. Usando uma expressão mais técnica, seria uma grande base militar geopolítica lá. Mas, de qualquer forma, algumas nuances vão ser diferenciadas. Se Joe Biden sair reeleito, melhor dizendo, apesar do apoio ser mantido a Israel, ainda haverá críticas, porque o governo americano foi muito reticente em relação à intervenção militar israelense na faixa de Gaza, temendo grandes efeitos sobre os cidadãos civis que estavam lá. A gente tem acompanhado esses efeitos, eles são mais reduzidos, felizmente, do que a gente imaginava, mas existem. Mas Joe Biden, ele freou muitas operações israelenses na região, temendo esse efeito que eu mencionei. Eu acredito que se Donald Trump for eleito, além do apoio tradicional, que é entre estados que eu mencionei, que isso vai ser mais efetivo. Eu acho que Donald Trump vai aceitar e apoiar medidas mais ousadas por parte de Israel. Então, serão essas as diferenças. Professor Manuel Furrella, vamos chamar o Felipe Monteiro, nosso comentarista de hoje, para participar também. Felipe. Bom dia, professor. Satisfação ter você aqui com a gente hoje de manhã. Minha pergunta é no seguinte sentido, né? Israel tinha 2 objetivos com essa guerra. O primeiro objetivo era eliminar o Hamas, né? Eliminar o Hamas é quase impossível, mas de certa forma ele conseguiu enfraquecer o Hamas. O segundo objetivo seria a soltura dos reféns, não é? E o Gallant, no começo da guerra, falou que a terceira fase da guerra seria instaurar na faixa de Gaza um novo sistema de segurança. Então a minha impressão é que a guerra só não acabou porque Israel não sabe o que fazer com a faixa de Gaza. Você teria algum tipo daria para elaborar qual que seria o futuro da faixa de Gaza? O que Israel vai fazer com a faixa de Gaza no pós-guerra? Bom, seus pontos são ótimos, Felipe. Concordo com todos. Inclusive, essa terceira questão, que seria Israel instalar um sistema mais sofisticado de segurança, independentemente do desenrolar do conflito no futuro, né, vamos supor que aconteça aquilo que poderia ser de melhor, que os palestinos pudessem se organizar ao redor de grupos moderados para ser governado e não por grupos que utilizam, infelizmente, medidas extremistas, como é o caso do Hamas. Você tem o Fatah ou outros grupos mais moderados que permitiriam com que a conversa mais importante e fundamental de todas para a região, que é o estabelecimento, né, de um Estado palestino estável e uma negociação madura entre Israel e os palestinos com concessão de ambos os lados, né? Esse é o encaminhamento que seria melhor para todo mundo ali, um encaminhamento pela pacificação e a construção aí de uma região próspera, que é isso que a população civil quer, que é paz e prosperidade, isso tanto em Israel quanto nos palestinos, né? Então, mesmo que você tenha qualquer mudança de cenário, com certeza não há dúvida de que Israel vai construir um sistema de vigilância mais eficiente no território de Gaza, já que justamente pelas falhas no seu serviço de inteligência, no monitoramento da faixa de Gaza, é que organizaram-se os ataques que foram empreendidos pelo Hamas. Então, isso é fato, isso com certeza vai acontecer. Então, as restrições naquela região, mesmo após a pacificação, elas vão ocorrer. E também concordo com você, né? Até um ponto que eu trouxe nas minhas primeiras respostas, a paz na região, pelo menos a paz no conflito, melhor dizendo, neste que está rodando, só vem quando Israel se sentir satisfeito em termos de controle sobre a região e em desmantelamento, pelo menos, das raízes principais do Hamas. Então, a partir do momento que isso aconteça, vem a pacificação, porque as incursões militares perdem o sentido e também a alocação de recursos, né? Então, esse tipo de cenário só constrói com a visão de Israel daquilo que tem que ser o ideal ali para a região, pelo seu controle. Mas eu acho que um caminho que tentou construir a União Europeia e alguns outros grupos que tentam um encaminhamento pacifista da região pode ser, no futuro, utilizado, que é consolidar, solidificar as bases dos grupos políticos moderados dos palestinos que estão alocados principalmente não lá em Gaza, que é governada pelo Hamas, mas na Cisjordânia, né, naquela outra região maior, que é a dos palestinos, que se construa essa liderança. Isso não é ainda como Israel vê aquela questão. Ele vê muito mais do lado dele de controle do que propriamente a partir de algo interno
dos próprios palestinos em construírem, consolidarem um governo que seja mais estável e que desmobilize os ataques terroristas. A aposta de Israel não é essa, mas a aposta internacional, principalmente da União Europeia, e de alguns setores da ONU, é exatamente esse. Algo orgânico vindo propriamente dos palestinos em relação a diálogo e não por conta de Israel controlar a região, independentemente de quem governa os palestinos. Então, acho que você tem esses dois cenários. Tomara que prevaleça aquele que vem dos palestinos a solução e não de uma intervenção externa. Professor, minha pergunta é complexa agora e um pouco delicada, assim, eu acredito que a gente não tem exatamente essa resposta, mas a possibilidade desse conflito se estender por muito mais tempo, a gente vê um caso muito semelhante com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. É possível que isso aconteça? Por mais quanto tempo será? Tem munição, armamento para isso? Tem recurso para continuar essa guerra? Até quando? Bom, primeiro, é uma pergunta complexa mesmo. O que acontece é o seguinte: a gente trabalha com os cenários de acordo com o que temos agora, algumas projeções, Então você compõe o que está acontecendo com aquilo que você sabe que é de interesse das partes. Israel é controlar a região militarmente para evitar problemas futuros. O final do conflito principal, eu acho que há chance sim de em alguns meses se estabilizar e acabar o conflito principal por conta de Israel acabar conseguindo o seu objetivo maior de controle militar. Então, como isso é viável, é possível que Israel consiga, então a gente aposta no fim do conflito principal. Mas a gente não tem como apostar no final de conflitos ou ataques pontuais que acabem acontecendo, Ataques terroristas vindo do Hamas, ou mesmo envio de projéteis, Em pouco tempo foram mais de 7.000 projéteis que foram direcionados atacando Israel. Isso vai acontecer de uma forma mais reduzida, mais pontual, mas isso não se resolve. E revides, respostas israelenses, também como é tradicional, na relação entre as partes. Porque esse é um conflito que surgiu muito antes do que a gente possa imaginar, ainda no começo do século XX. E se agravou com a criação do Estado de Israel em 1948. Então, de lá para cá, em maior ou menor dimensão, os ataques são uma constante. Então, o final do conflito principal, eu acredito sim que ele se resolva, que é esse que está rodando agora, mas os conflitos pontuais, os pontos de tensão, eles vão continuar, e se Israel e o mundo ocidental não organizarem a pacificação da região, em algum momento no futuro, outro ataque terrorista de grandes dimensões vai acabar sendo organizado. É uma região instável, com grande instabilidade, mas também com grande insatisfação por parte dos palestinos da forma como a situação se apresenta a eles. Eles vivem numa região empobrecida, instável, governados por grupos dissidentes, que pregam atividades extremistas contra Israel. Então, resultado bom não vem desse tipo de cenário. Então você vai ter ataques pontuais. Agora o que a gente pode esperar, é uma redução desse conflito principal com o seu próprio encaminhamento para encerramento. Acho que isso é viável nos próximos meses. E na Ucrânia, professor, a gente tem noticiado aqui alguns sinais emitidos por Vladimir Putin de alguma disposição para negociação. Enquanto isso, a Ucrânia reclama por mais ajuda. Se sente, pelo menos do ponto de vista financeiro, deixada para trás pelos americanos, pelos franceses, pelos britânicos, que a ajudam a financiar a resistência à invasão russa. Agora, em março, tem mais uma eleição na Rússia, A gente estava noticiando aqui, inclusive, medidas tomadas pelo governo Putin contra a sua principal opositora. Ele vai concorrer a um novo mandato. O que é que o senhor projeta para esse próximo ano? A gente vai assistir mais um ano dessa guerra se arrastando ou há alguma perspectiva de que isso, de um jeito ou de outro, termine, professor? Bom, esse não há perspectiva de se resolver, Então você tem alguns cenários que foram se apresentando no transcorrer do tempo. Quando houve a invasão russa, a Ucrânia ela apresentou uma força de resiliência e principalmente de resistência muito grande à Rússia com os seus próprios meios. Então ela resistiu à intervenção. A Rússia não esperava, ela esperava um domínio completo, até porque ela tinha
um exemplo recente, que foi o que ela fez com a Crimeia, né, que é uma região ucraniana, a tomada da Crimeia, e que não houve ali grande reação nem da Ucrânia, nem do mundo exterior, né, nem dos outros países. Então ali ela tinha aquele exemplo, eu acho que era a mesma coisa ao invadir o território principal ucraniano, e houve muita resistência. E depois, num segundo momento, como a resistência ucraniana, o fôlego, era muito mais reduzido do que da Rússia, nem se compara, né, as forças armadas, a capacidade militar russa, só os Estados Unidos têm capacidade de rivalizar. Nenhum outro país tem. A Ucrânia, por óbvio, muito menos. Mas ela começou a receber um amplo apoio internacional, não somente político, de discursos, não somente aplicando sanções muito pesadas à Rússia, que ela também foi surpreendida com isso, mas principalmente recursos alocados a ela própria para que ela resistisse. Então, recursos financeiros, equipamentos militares em grande monta. Então, isso aconteceu para que a Ucrânia tivesse capacidade de repelir o ataque russo e desocupar o seu território, né? Então, era esse o objetivo principal. Mas aí você teve um outro conflito importante, que é esse sobre o qual estávamos falando há pouco, entre Israel e o Hamas, onde o mundo também começou a dar atenção a esse outro grande conflito, que é tão importante quanto esse outro entre Rússia e Ucrânia. Além de tudo, você teve, por parte de quem apoia a Ucrânia financeiramente, principalmente os Estados Unidos, aquilo que a gente chama de dividir o bolso. Então, os recursos que eram alocados majoritariamente para a Ucrânia começaram a ser demandados também por Israel. Israel tem menos necessidade de recursos, é uma potência, como a gente sabe, o Hamas não é a Rússia, né? É um conflito onde o Estado que está sendo apoiado pelos Estados Unidos é Israel, já tem mais condições, mas bilhões de dólares foram prometidos a Israel, então aí começou-se a dividir a atenção do mundo e também os recursos. Então, a Ucrânia ela ficou mais fragilizada no apoio internacional. Então, a sua capacidade de repelir o ataque, de retomar o seu território, também perdeu força. Isso alimenta a continuidade do conflito, né? Porque, infelizmente, esse conflito que se apresenta entre Rússia e Ucrânia dificilmente se resolve numa negociação, porque essa negociação vai fazer com que a Ucrânia tenha que ceder parte do seu território para que a Rússia aceite conversar. Como isso é improvável, na negociação não se resolve, só há um outro caminho que é o mais infeliz, que um dos dois se sobrepõe ao outro, ou seja, que haja retorno e que haja vitórias militares determinantes, seja da Rússia ou da Ucrânia, para que uma parte vença a outra. E o lado ucraniano fragilizado, só cabe à Rússia tentar vencer a guerra, vencer o conflito. Isso vai alimentar essa guerra e as chances de acabar em curto prazo, porque não há acordo e não há vitória de nenhum dos lados provável, é improvável também. Então, a gente acredita que, infelizmente, vai se prolongar por 2024 essa guerra que é uma guerra infeliz, tem trazido muitos problemas ao mundo todo entre Ucrânia e Rússia. Com certeza, a gente continua acompanhando, né, esses conflitos, esses acordos que todo mundo também aguarda, né, professor? Professor Manuel Furriela, muito obrigada pela participação aqui hoje, um Feliz Natal, sempre esclarecendo aí, falando sobre, enfim, internacional, mundo internacional aqui pra gente, sobre mercado financeiro, sobre tudo que a gente já conversou aqui em relação ao exterior. Muito obrigada, professor. Um ótimo Natal para vocês e parabenizo pela ampla cobertura internacional que a Jovem Pan teve, a atenção que ela dá a essas questões que estão rodando o mundo afora. Obrigada, até. Bom dia.